A corrida eleitoral ainda não iniciou oficialmente no Internacional, porém os primeiros movimentos começam a acontecer nos bastidores do clube. Nesse vídeo a gente traz os nomes dos 7 possíveis candidatos à presidência do Internacional. Quem será o sucessor de Alessandro Barcelos pelos próximos 3 anos? A gente traz os detalhes nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho pra tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. E se tu não tem registro ainda, o meu link tá aqui no primeiro comentário fixado pra vocês, tá certo? Bom, gente, como eu falei no início desse vídeo, não iniciou oficialmente ainda a corrida eleitoral no Inter, até porque tem mais um ano de gestão do presidente Barcelos. Porém, os primeiros movimentos de bastidores já começaram, e isso é natural numa eleição, né? Começa lá, agora tem um caso lá do outro lado do Grêmio, Paulo Calef, desde que deixou de ser vice de futebol do Grêmio, falou que lá em 23 já tinha começado a arquitetar como seria parte da sua campanha, o que ele pensa de projeto para o clube, e no Inter não é diferente. Natural que todos esses nomes que a gente vai falar aqui, quem for de fato ser um candidato à presidência do Inter no ano que vem, e aí o movimento deve ser mais quente oficialmente a partir do meio do ano que vem, mas os movimentos já estão acontecendo, é natural, vai pensar 2, 3 anos antes, às vezes, quem sabe até mais, como que vai fazer a sua campanha, quem vai estar do seu lado, os aliados, os opositores, isso é do jogo e é normal. E nesse vídeo eu quero trazer aqui alguns dos nomes possíveis para serem candidatos à presidência do Internacional com base em algumas informações que a gente já escutou nos bastidores, para ver quem é que vai ser o sucessor do presidente Alessandro Barcelos, que inclusive já é oficialmente o presidente mais longevo da história do Internacional. São 5 anos e caminhando para o 6º ano do presidente Barcelos no comando do clube. Lembrando que teve uma mudança estatutária, né? Antes cada presidente tinha 2 anos de mandato à frente do clube. Com a mudança do estatuto, quando o presidente ainda estava no final do seu primeiro mandato, aumentaram para 3 anos. Então o presidente ficou 3 anos no primeiro mandato, foi reeleito, mais 3, 6 anos então Barcelos já é o presidente mais longevo da história do Inter, que era o Marcelo Medeiros, que tinha sido reeleito também, ficou por 4 anos à frente do clube, tá? Eu quero começar falando aqui dos nomes de situação, tá? Os nomes que hoje estão ao lado do presidente Barcelos, mas que tem tudo para serem candidatos à presidência do Internacional. Começando pelos nomes que estão então na situação, o vice de futebol, um dos braços direito aí do presidente Barcelos, José Olavo Bisol, que hoje é vice de futebol do clube, já foi diretor de futebol lá em 2023, trabalhou também como vice-presidente na Federação Gaúcha de Futebol, ou seja, tem um grande trânsito aí no futebol gaúcho, é um nome reconhecido desta forma. É verdade que não vem desempenhando um grande trabalho, mas é uma questão até natural, né? Geralmente, muitas vezes, na verdade, o vice de futebol de uma gestão acaba concorrendo como situação numa eleição. Então, José Olavo Bisol é um nome possível e, pelo que eu vi no bastidor, é um nome até que teria esse desejo. Não ouvi como um desejo fervoroso, mas que sim, se fosse procurado para ser o candidato da situação, toparia pelo que eu ouvi no bastidor. Os outros nomes, tá? Também ao lado do presidente Barcelos. O Vitor Grumber, que é um nome muito falado no bastidor e muito bem falado, tá? Já conversei algumas vezes com o Vitor Grumber, ele não é o cara que vai chegar confirmando, ainda mais por ser um dos vice-presidentes, né? Ele está no conselho de gestão da atual gestão do presidente Alessandro Barcelos, foi vice de administração do clube nos últimos anos, também no primeiro mandato do presidente Alessandro Barcelos, é um cara que tem muitos serviços prestados ao Internacional, é um cara que está participando bastante, por exemplo, da questão da reforma do Gigantinho, por ter sido vice de administração, ter já esse conhecimento também em relação ao patrimônio do clube, o que pode, o que não pode ser feito, e é um nome muito, muito, muito elogiado, tá? Nos bastidores. Eu diria que desses 3 nomes que eu vou citar de situação, perdão, já citei o Bisol e agora o Grumber, ele é o mais bem falado, tá? O mais bem falado do Vitor Grumber. O outro nome é o Ivandro Morbach, o latino,
que é do povo do clube, que é também, assim como o Vitor Grumber, um dos membros do Conselho de Gestão do clube, e hoje é vice-presidente do Internacional, e que a gente tem visto uma proximidade também muito grande dele com o futebol, sempre na sala de coletivas, quando vai ter coletiva do treinador, ele tá por lá, chegada de treinador, chegada de reforço, é um cara bem ambientado nesse dia a dia do Internacional, que faz questão de estar próximo disso também. Esses são os 3 nomes da situação que são falados, tá? Em relação aos nomes de oposição, antes pedindo e lembrando para tu te inscrever aqui no canal, vem fazer parte do canal, confere se tu já assistiu vídeos aqui e não é inscrito, te inscreve, se tu tá chegando pela primeira vez, te inscreve todos os dias aqui, de domingo a domingo, falando do Internacional, pelo menos 2 vezes, às vezes até 3, 4 vezes ao dia aqui no canal, então te inscreve aí no canal, e dá essa força e deixa o like no vídeo. Os nomes de oposição, tá, gente, são nomes também conhecidos. O primeiro é, que eu vou citar aqui, eu vou citar 2 nomes, né? Mas o primeiro que eu vou citar também é do movimento Intergrande, do MIG. Roberto Melo, que foi o grande opositor do presidente Barcelos na última eleição. Foi diretor de futebol, foi diretor da base, foi vice-presidente também do Internacional, vice de futebol, perdão, né? Do Internacional, e que é um cara que, pelo que eu ouvi, quer tentar de novo. Ele acredita que fazendo oposição ao presidente Barcelos, sendo candidato da oposição, agora, passado esse 6º ano, vai ter mais chances do que aconteceu e do que teve lá em 2023, em que o projeto se baseava muito na figura do investidor Delcir Sonda, que a gente sabe que hoje está bem afastado do clube, até por razões particulares e principalmente de saúde, mas o Roberto Melo gostaria de tentar mais uma vez. O outro nome do MIG, que corre de certa forma por fora, é o Alexandre Chaves Barcelos, tá? Que também, advogado bem conhecido dentro do clube, participou de várias questões dentro do Conselho do Internacional, já chegou a concorrer em outro momento também, há anos atrás, e é um cara que é dos nomes grandes, né? É peixe grande dentro do movimento Intergrande, do MIG, assim como o Roberto Melo. Se fosse para apostar em um, tá? Eu acho que o Roberto Melo vai tentar de novo. Mas eu não descartaria o Alexandre Chaves Barcelos, que é um nome também bem quisto no bastidor do MIG. Os outros nomes que são falados nos bastidores são falados de forma mais ampla, sem muita certeza se de fato podem concorrer. Um deles é o Leonardo Aquino, que vem prestando um baita serviço no Conselho do Internacional. Ele é filho do José Aquino Flores de Camargo, que concorreu com o presidente Barcelos lá na primeira eleição, que foi vencida pelo Barcelos em 2020-21, tá? Em 20, aliás, né? Terminou em 20, mas o presidente acaba assumindo em 21. Se falava muito, né, de que o José Aquino poderia concorrer, mas também existe a chance do seu filho Leonardo Aquino, que, como eu disse, vem prestando muitos serviços úteis aí no Conselho Deliberativo. Por exemplo, foi ele que iniciou o movimento em relação à possibilidade do Inter ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. Tá? Então é um cara que vem sendo importante também nesse bastidor. Eu não descartaria, mas acho que ele correria por fora. Assim, a gente sabe como é polarizada a política no Brasil, no Inter também é mais ou menos assim, e eu acho que vai ficar entre a situação e o MIG, tá? Eu acho que vai ficar entre a situação e o MIG. Por mais que eu acho que a situação tá perdendo muita força, né, com essa gestão do presidente Alessandro Barcelos. E tem um nome que é muito falado, mas que é bem remota a possibilidade, do Giovanni Luigi, que já foi presidente do Inter, que é um cara muito reconhecido pela bela gestão que ele fez, principalmente em relação às obras do Estádio Beira-Rio, um contrato que, eu não vou dizer que ele salvou, mas a liberdade poética permite que fale que ele salvou o Inter naquele momento daquele contrato com o Estádio Beira-Rio, em relação ao Estádio Beira-Rio, perdão, mas ele é hoje diretor da rodoviária, enfim, eu até conversei com o presidente Giovanni Luigi no início desse ano, lá na rodoviária, num programa do Debate da Sete que a gente fez de lá, e, cara, não acredito muito, tá? E ele já falou para várias pessoas próximas que ele não tem esse desejo de voltar a ser presidente do Internacional e nem a concorrer, né? Então é bem difícil, mas eu sei que tem muito torcedor que pede. Eu acho que esse nome é até unânime aí entre o torcedor. Se ele concorre, eu acho que seria uma lavada, se é que iria pro pátio, tá? Mas indo pro pátio seria uma lavada do Giovanni Luigi, tá? Mas é uma chance bem remota, é importante colocar isso. É bem remota a possibilidade do Giovanni Luigi concorrer, tá? Qual que seria o teu nome? Tem um outro nome que eu não citei aqui que tu gostaria? Deixa tua opinião aí nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto pra falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um grande beijo e até de noite. Tchau!